Olá, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 14 do livro de Provérbios. Como é um capítulo longo que contém 35 versículos, nós vamos ler em 3 partes, tá bom? Hoje eu vou ler do verso 1 ao verso 11 e amanhã eu leio do verso 12 ao verso 22 e depois eu leio do verso 23 ao verso 35, para que a gente possa entender, refletir, esmiuçar esse aprendizado, né? O conhecimento desses provérbios, desses versículos que são tão edificantes e grandiosos para o nosso aprendizado. Amém? Então vamos lá, vamos começar a leitura em espírito de oração ao livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Diz assim a palavra: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Isso nos mostra que a sabedoria, ela edifica o nosso lar. Essa verdade, ela não se aplica somente para as mulheres. Um homem sábio também pode edificar o seu lar, porque o insensato acaba destruindo o seu lar. Para manter um lar em harmonia, irmãos, e glorificando a Deus, é necessário que toda a família busque constantemente por sabedoria, lendo a palavra, meditando na palavra. Quem não é sábio desagrega, trai, divide e separa. No verso 2 diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. O desprezar que o texto se refere pode ocorrer de forma consciente, forma inconsciente na vida de alguém, mas não é menos prejudicial por isso. Olha o que diz o versículo: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Então eu aprendo aqui que você pode se afastar do Senhor por um período de tempo, mas isso não deixa de ser prejudicial. É tão prejudicial quanto você está desprezando a palavra do Senhor. Então esse texto, ele pode ocorrer de forma inconsciente na vida de alguém. Se você vai à igreja só aos domingos, você vai de 15 em 15, você vai de vez em quando, você não está colocando a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Você está desprezando a palavra de Deus. E toda vez, meu irmão e minha irmã, que alguém se desvia do caminho de Deus, está escolhendo a sua vontade antes da vontade de Deus. Entende? Toda vez que a gente abandona, que a gente não lê a palavra, que a gente não busca o Senhor, toda vez que a gente deixa que as distrações nos tire o foco de Jesus, nos tire o foco da cruz, porque a gente precisa estar olhando para a cruz todo dia, para lembrar do sacrifício que Ele fez por mim e por você. Então, toda vez que a gente se desvia do caminho de Deus, nós estamos, sim, escolhendo a nossa vontade antes da dele. O verso 3 fala assim: na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Aqui está nos falando que o insensato é a pessoa que fala muito, não comunica nada e se complica em tudo. Quem não é sábio tropeça na própria língua, deixa a prudência de lado e cede aos desejos do seu ego. Cuidar com a palavra, irmãos,
é fundamental na caminhada cristã. Cuidado com as coisas que você profere. Cuidado com as coisas que você fala. Às vezes falamos para nos envaidecer. Não sabemos nem o que estamos falando. No verso 4 diz assim: não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. Esse verso, esse provérbio está nos dizendo que, antes de tudo, nós precisamos saber que esse versículo ele não é um argumento em favor ao desleixo físico ou moral. Não, gente. O que Salomão está dizendo nesse verso é que a limpeza sem trabalho não é sinal de progresso. Não adianta a gente limpar todo dia o que já está limpo. A gente não vai avançar. Então ele deixa claro que a limpeza sem trabalho não é sinal de progresso, mas de estagnação. O trabalho sempre gera movimento, barulho e sujeira. Precisamos manter a nossa casa limpa, mas não a custo de diminuir a alegria de ser livre dentro dos nossos próprios lares. É importante que meditemos nessa palavra. No verso 6 diz assim: o escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Está nos dizendo que a sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Há muitas pessoas cultas que são tolas, enquanto pessoas que nunca entraram em uma faculdade são extremamente sábias. Sabedoria sem conhecimento não adianta. E conhecimento não é sabedoria. A gente precisa, sim, ter conhecimento porque nós carecemos de ter conhecimento intelectual. Mas a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Entendeu? É usar o conhecimento de forma correta. Não adianta a gente estar numa faculdade, ser letrado, fazer teologia e ser vazio e não colocar em prática o que a gente aprende na palavra de Deus. Não adianta só o conhecimento intelectual. Precisamos nos encher da sabedoria que vem do alto. Amém? No verso 7 diz: desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Quem anda com tolo, tolo se torna. O primeiro passo no caminho da felicidade, diz a palavra, é nos afastarmos dos conselhos dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. É impossível, meu irmão e minha irmã, viver no pecado e ao mesmo tempo ter prazer na leitura da Bíblia, ter prazer em manusear a palavra de Deus. No verso 8 diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. O prudente é aquele que busca entender o seu próprio caminho. E isso é feito à luz da palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo. O tolo é aquele que vive enganado acerca de sua identidade e do seu destino. Ainda faz da vida uma corrida em glória, com o propósito de enganar outras pessoas. O tolo é aquele, meu irmão, que vive enganado acerca daquilo que ele é, porque ele não conhece a sua verdadeira identidade. Nós, cristãos, nós precisamos buscar entender o nosso próprio caminho, e isso só é feito através
da luz da palavra de Deus, através da Bíblia, pela iluminação do Espírito Santo. A leitura da palavra é que vai iluminar a nossa vida, é que vai nos dar direcionamento. Você só vai conhecer a Jesus, ter um encontro de verdade com Ele, lendo a palavra, conhecendo tudo que há nas Escrituras. Porque através da Escritura a gente conhece o caráter de Deus. Amém? No verso 9 diz assim: os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Os retos são aqueles que reconhecem seus pecados, os confessam e os abandonam. É isso que acontece com um cristão verdadeiro. Ele reconhece o seu pecado, ele o abandona e ele confessa. Confessar é abrir a boca, é falar com o Senhor, é ter um coração contrito, falar com Ele. Confessar não é ter remorso. Amém, irmãos? Que isso fique claro. Então, nós cristãos que reconhecemos os nossos pecados, porque nós somos de natureza pecaminosa. Nós pecamos, nós somos seres imperfeitos. Só pela graça de Deus, pela misericórdia dele, é que a gente consegue ser diferente dos ímpios. Porque quando pecamos, nós sentimos tristeza pelo pecado cometido. Não somente pela consequência que o pecado irá nos trazer. O Espírito Santo, ele nos constrange, ele nos entristece e na mesma hora a gente se prostra aos pés do Senhor, nos arrependendo daquilo que fizemos. Então o que eu entendo é que os retos, nós cristãos, fugimos do pecado, enquanto os tolos, os insensatos, eles fogem de Deus para viver no pecado. Que triste, né? Que triste. Esse versículo nos ensina, nos mostra que a gente precisa entrar na presença do Pai com o coração contrito e confessar o nosso pecado a Ele, porque Ele está sempre pronto a nos perdoar. No verso 10 fala: o coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará no íntimo de sua alegria. O que está nos dizendo esse versículo? Essa palavra ela se refere ao íntimo do coração. Salomão ele diz que está consciente das emoções e das responsabilidades compartilhadas, porém existe uma profundidade na amargura e na alegria que só é conhecida internamente e individualmente. Só nós conhecemos profundamente a amargura e a alegria do nosso coração. Isso não é compartilhado com mais ninguém. Isso é internamente, é conhecido por nós individualmente. No verso 11 diz assim: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Isso está nos mostrando que uma casa pode ser extremamente bonita, atraente, arrumada, chique, com os melhores móveis, os melhores tapetes, mas se ela não for construída sobre um sólido fundamento, ela será destruída quando a tempestade chegar. Assim é a nossa vida. Assim é a vida das pessoas que não conhecem a Deus. Elas não possuem um firme fundamento. A Bíblia, ela é clara em dizer que se o Senhor não edificar uma casa, em vão trabalhou o homem. Então, meu irmão e minha irmã, esse versículo, ele nos ensina que se nós não buscarmos conhecer
Deus de verdade, ter verdadeiramente um encontro com Ele, a nossa casa vai continuar vazia. Não adianta a gente procurar encher a nossa casa somente através dos cultos de domingo ou dos cultos de quarta-feira. A gente precisa encher a nossa casa com a palavra de Deus todos os dias. Esse é o alimento do nosso espírito. E através desse alimento é que a gente passa a ter um encontro verdadeiro com Deus. Na palavra diz, o Jesus disse à mulher samaritana: quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque eu sou a fonte da vida. E Ele é a fonte da vida, meus irmãos. Quando Jesus derrama essa água na sua vida, essa fonte que jorra através dele em você, você o conhece verdadeiramente, porque o amor dele passa a transbordar na tua vida e você transborda esse amor na vida do outro, porque nós somos rios e não de represa. Nós precisamos transbordar para o outro aquilo que recebemos. Então, quando a gente entende que é somente através dessa intimidade, desse contato diário com a palavra de Deus, é que a gente vai ter um encontro verdadeiro com Ele. E olha, irmãos, eu vou dizer a vocês, a chave vira, você avança na sua fé, porque tudo que você vivia cai por terra. As acusações, as coisas que o inimigo coloca na tua cabeça, de que você não é digna, de que você não é capaz, tudo cai por terra, porque você conhece esse amor do Senhor por você e você toma posse da paternidade dele. Você toma posse e reconhece que agora você é filha do Pai e que nada mais pode te acusar, nada mais pode te impedir de caminhar com Ele. Mas você precisa buscar em espírito e em verdade. E você só vai encontrar, só vai ter um encontro com o Senhor, só vai ter um encontro face a face com Ele. Isso eu digo, irmãos, de coração, porque eu vivi isso. Quando você o buscar todo dia, ler a palavra todo dia, não se prostrar, não se cansar, vai sem vontade, vai cansada, leia a palavra, leia as escrituras, porque é nela que Deus vai se revelar a você. Foi assim que aconteceu comigo e eu desejo do fundo do meu coração que seja com você também. E quando isso acontecer, você vai ver. É uma coisa tão maravilhosa, que não existe palavra que eu possa descrever o que eu senti e o que eu sinto todo dia, porque eu sei que hoje Ele habita em mim e eu habito nele. Amém? É isso, meu irmão e minha irmã. Eu espero que esses versículos, que esses provérbios tenham edificado a vida de vocês. Amanhã a gente continua fazendo a leitura do verso 12 até o verso 22. E assim sucessivamente até terminar o capítulo. Eu dividi em 3 partes. Vamos orar agradecendo a oração, a leitura dessa palavra e a reflexão que foi feita. Amém? Pai querido e Pai amado, obrigada. Obrigada por essa leitura com tanto conteúdo, com tanta sabedoria, porque aqui só existe a sabedoria que vem de Ti. E é através dela, Senhor, que a gente pode alimentar o nosso espírito. É através da leitura da Tua palavra, meditando nela, de dia e de noite,
é que podemos ser cheios, cheios da tua sabedoria. Obrigada, Pai. Obrigada por essa reflexão. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és o único. Tu és o meu único Senhor e Salvador. Tu és maravilhoso. Tu és glorioso. A Ti toda honra, toda glória, toda adoração, meu Pai. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo. Teu é o reino e a glória para todos sempre. Exaltado, Senhor, seja o Seu nome. Exaltado seja o Seu nome. Eu glorifico a Ti, porque Tu és santo, santo, santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, e que há de ser, e que há de estar em nossas vidas todas as vezes que Te buscarmos, todas as vezes que estivermos com o coração contrito diante de Ti, sabemos que o Senhor está perto de nós, que o Senhor irá nos conceder misericórdia e derramar sobre nós a Tua maravilhosa graça, porque só através da Tua maravilhosa graça é que estamos de pé, porque a Tua graça nos basta, como Paulo disse, como o Senhor disse para Paulo, a minha graça é o suficiente. E todo dia eu tomo posse dessa palavra. A Tua graça me basta, Senhor. A Tua graça me basta. Tu és digno de receber glória, honra, poder, porque Tu criaste todas as coisas e para o Teu prazer elas existem e foram criadas. Continue conosco, Senhor. Continue ministrando em nossas vidas, falando aos nossos corações. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.